Bom, todo governo que assume, ele precisa se entender com o Congresso Nacional. Está lá a oposição, está lá a situação, e o governo tem que ter os seus projetos lá aprovados ou rejeitados, mas são votados livremente. Cientista político, Bruno Silva, e diretor de projetos do movimento Voto Consciente, aqui conosco. Bruno, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, muito bom dia para você, Heródoto, para todos que nos ouvem, que nos acompanham também. É uma alegria poder conversar aqui nesse espaço. Muito grato. Bruno, como é que está o relacionamento entre o Poder Executivo, presidente Lula, e o Congresso Nacional? Por enquanto, ainda há uma dificuldade grande de estabelecer aquilo que a gente chama de uma base de sustentação política, né, Heródoto? Se a gente voltar um pouquinho atrás nos eventos, desde o início do governo, e nós estamos nos aproximando de um momento que é um momento muito central, ele é chave, ele é estratégico, que são os 100 primeiros dias do governo que vai findar agora, né, no meio do mês de abril. O que acontece? O presidente Lula ele tem tido uma dificuldade de articulação política no que diz respeito a estabelecer essa base de sustentação, principalmente para aprovar aquelas mudanças que exigem quóruns qualificados dentro do Poder Legislativo. E mesmo aquelas que exigem votação simples, e já era sabido por todos nós, né, quem acompanhou aí o resultado das urnas no final de 2022, que ele teria essa dificuldade de articulação, de que seria um grande desafio, até pela configuração política, ideológica, né, da composição dos partidos ali dentro do espaço do Poder Legislativo. Parte dessa estratégia de tentar equacionar esse problema foi feito justamente no momento em que ocorreu a eleição da mesa diretora na Câmara dos Deputados e também no Senado. Lula e o Planalto, de modo geral, apoiaram de modo sistemático tanto a candidatura de Rodrigo Pacheco, que acabou vencendo novamente, né, e fica mais 2 anos à frente do Senado Federal, tanto quanto Arthur Lira, que foi o presidente que teve maior votação, né, já registrada para um presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Executivo, vamos dizer assim, tentou fazer a sua lição de casa, dando um primeiro passo. A questão agora é que tipo de relacionamento o Lula deseja imprimir para o Congresso. E principalmente por conta de 2 motivos que eu entendo serem desafiadores. Primeiro, porque Lula 3 não é igual a Lula 1 e nem tampouco a Lula 2, onde ele tinha ali uma alta popularidade, uma grande capacidade de diálogo com a sua base de sustentação política. Esse governo é um governo de composição, é um governo que ele é muito mais heterogêneo, que há diferentes tendências, há ministros com perfis distintos também, e ele precisa aplacar ali uma agenda positiva, sobretudo nesse começo, aproveitando essa lua de mel que ainda tem com o eleitor. E parte da queda de braço do que a gente está identificando agora diz respeito especificamente a conseguir consolidar, vamos dizer assim, essa base de sustentação política, mas o governo tem enfrentado algumas dificuldades, como que a gente tem acompanhado no que diz respeito à votação de medidas provisórias estratégicas, como as que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Agora, Bruno, e por que há essa dificuldade? Essas medidas provisórias, elas interessam ao governo, interessam à nação, ou é o papel da oposição criar obstáculo e criar, vamos dizer assim, alguma resistência, como em qualquer regime democrático? Heródoto, eu acho que é interessante, né, essa pergunta, porque é o seguinte, há 2 pontos aí também que a gente tem que considerar. Primeiro, uma dificuldade, que ela é, sim, do governo em conseguir estabelecer essa base, como a gente estava falando até agora, mas segundo, porque há um outro tipo de disputa de poder político dentro dessa lógica no novo governo. Lembremos que Arthur Lira é um representante do bloco do que se convencionou chamar do Grande Centrão, ou seja, esse conjunto de partidos políticos cujos parlamentares têm os desejos principalmente associados à obtenção de recursos na forma de emendas, ou seja, recursos que possam ser destinados às suas bases eleitorais, e em troca, né, acabam ali vendendo, negociando o seu apoio político à agenda do governo da ocasião. O Centrão, esse bloco, nos últimos anos do governo Bolsonaro, acabou ganhando muita musculatura, acabou ganhando muita força. Por quê? Porque Bolsonaro optou por uma determinada lógica de relação política com o Poder Legislativo, a partir principalmente vamos dizer assim, do pagamento dessas emendas e de um poder maior por parte do presidente da Câmara, que acabou ocupando um espaço, que foi um espaço que ficou quase que num vácuo ali na relação com o Legislativo. Lula, que tem uma outra lógica, que tem um outro tipo de expertise, sobretudo em lidar com o Congresso, seja com os seus vícios, seja com as suas virtudes, está tendo que fazer o quê? Lidar com um apetite político interno de Arthur Lira para se manter muito poderoso dentro da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que necessita tentar estabelecer um diálogo sem romper esse poder de Arthur Lira. Então, é uma espécie de equilíbrio fino nessa relação entre Executivo e Legislativo que tem tornado a vida do presidente mais difícil. Por quê? Lira deseja continuar sendo o líder forte dentro da Câmara,
de referência para os deputados e tem travado uma verdadeira trincheira no que diz respeito ao trâmite, ao processo, né, como essas medidas provisórias, principalmente, que são extremamente estratégicas em início de governo, porque é pelas medidas provisórias que o governo estabelece questões como a organização dos ministérios, ele estabelece ali questões fundamentais, por exemplo, como a própria estruturação do governo, algumas medidas emergenciais, recursos, a verba, como a gente viu, por exemplo, para alguns programas sociais. Então, é um momento extremamente importante em que o governo, ele precisa dessa base de sustentação. E Lira está aproveitando esse momento para tentar atravancar uma mudança no trâmite das medidas provisórias, que na realidade o que aconteceu? Em 2020, em função da pandemia, para tentar tornar tudo mais ágil, essas medidas elas foram sendo votadas sem a prerrogativa que era passar por comissões mistas de composição no Senado e na Câmara, para depois serem aprovadas em plenário. E com isso o Lira acabou tendo um recurso muito importante nas mãos, porque ele devolvia essas medidas provisórias ao Senado com prazo muito curto para ser votada. E aí está essa briga, essa queda de braço. Lira querendo continuar controlando esse poder e Pacheco, por outro lado, desejando a volta das comissões mistas. Essa acomodação pode influir favoravelmente ou negativamente, haja visto que nós estamos caminhando para 100 dias do governo Lula e certamente as pessoas vão fazer avaliação? Pode impactar, na verdade, negativamente, né, Heródoto? Se a gente parar para pensar aqui que o governo precisa conseguir levar adiante, avançar projetos que são projetos importantes, como muitos daqueles que nós temos assistido, que é o caso do chamado novo arcabouço fiscal, ou seja, a regra que basicamente vai determinar que, em alguma medida, o governo tem de criar caixa para poder ter os seus investimentos garantidos, sobretudo em áreas estratégicas, como educação, social e saúde, né, daquelas de políticas públicas de caráter mais universal. Então, todo esse imbróglio, toda essa queda de braço, se não equacionada de maneira rápida, pode gerar uma dor de cabeça para o governo, porque o governo ele está correndo contra o tempo. Veja, é necessário, nesses 6 primeiros meses, agora a gente está falando dos 100 primeiros dias, mas vamos imaginar um pouquinho além. Esses 6 primeiros meses de governo, aquelas propostas que são propostas que vão exigir um debate mais intenso no Legislativo e que são questões que estão saindo da boca de lideranças de ministros do governo, caso, por exemplo, do novo marco fiscal, do novo arcabouço, o caso, por exemplo, de uma suposta reforma tributária em curso que está sendo debatida, discutida, mudanças agora que têm ganhado a pauta nos últimos dias associadas à educação, sobretudo mudanças estruturais no ensino médio. Então é preciso que o governo tome as rédeas disso tudo e consiga controlar essa relação com o poder legislativo, formando minimamente uma base sólida de sustentação política, sob pena de conseguir não ver prosperar os seus projetos e aí sim acabar caindo na popularidade, né, e gerar outros tipos de dores de cabeça. Lembramos que em pesquisa recente que foi divulgada pelo Datafolha, o Lula ele já não tem mais aquela popularidade e avaliação positiva que tinha nos seus mandatos anteriores. É melhor que o governo anterior? É melhor que o governo anterior de Bolsonaro, mas ainda está muito abaixo se comparado do que eram seus governos anteriores. Volto a insistir nesse ponto. Lula 3 é um governo completamente diferente de Lula 1 e Lula 2, seja pelos desafios estruturais que tem no horizonte, seja em função dos desafios conjunturais que tem para poder organizar essa base de sustentação política frente a um legislativo que teve um apetite político e por recursos muito maior. Lula tem tentado traçar, viu, Heródoto, algumas estratégias para isso. Parte disso vem de um processo que ele está tentando emplacar, da criação de uma nova rúbrica para poder fazer liberação de recursos na forma parecida com emendas para os deputados, como uma dessas estratégias de tentar trazer a base ali para junto do governo. Bruno, muito obrigado pela participação, Bruno. Grato. Eu que agradeço, Heródoto. Um abraço para você, para todos os ouvintes e até uma próxima. Valeu. Muito obrigado. Cientista político Bruno Silva, conversando conosco, ele que é diretor do projeto Movimento Voto Consciente. E esse também para você informando aí sua opinião. Nós estamos indo em direção a 100 dias do governo Lula, 100 dias do governo Tarcísio e tal, e a gente vai ter, logicamente, pessoas fazendo avaliação de um lado e de outro.